Oi, meus amores, tudo bem? Olha, lá vai, a Rubi já tá levantando. A mesa tá cheia de gato. A gente vai com duas opções, vai ser o Onyx e a Turmalina Negra. E eu esqueci de falar que é uma leitura de saúde. Então, essa leitura de saúde vai ter duas opções. Aí você pode ir direto na descrição e ir direto pra sua leitura. Ou você pode assistir a saúde número 1 ou número 2. Porque se você tá no número 3, tem a número 1 e número 2 no canal. Certo? Tá cheio de pelo. Então pode ir na descrição e escolher sua pedrinha, tá bom? Essa daqui é a Turmalina Negra. E esse daqui é o Onyx. Certo, meus amores? Pode ir direto. E eu vou ter que colocar as cartas tudo pro cantinho de novo. Porque as gatinhas tá em cima da mesa. Em cima da minha toalha. Vamos lá. Pra você que escolheu a pedrinha Onyx. Certo? Vai ser um jogo detalhado com o baralho do seu Zé. Tá, meus amores? Minha perna. É o tema saúde, tá? Não sei se eu falei, acho que eu falei. Nossa, é muita carta. A de cima saiu alegrias e comemorações. A outra, caminhos abertos. Tá certo. Achei que era a carta dos ciganos. Achei que tinha pegado a carta errada. A consulente. Grande amor. Aqui nessa carta é do oculto, tá? Ela veio falando assim pra mim, que alguém se mexeu aqui no sentido de saúde, né? Foi buscar uma melhora na saúde por uma insistência, não. Como que fala? Nossa, a palavra tá na ponta da língua. Assim, sabe quando uma mãe ama um filho e ela quer cuidar dela pra ela cuidar melhor do filho? Como se fosse isso. É como se o motivo inicialmente viesse do externo. Aqui. É como se o amor por alguém ou por algo fizesse alguém sair aqui do risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa na solução. Na saúde, sabe? Empregasse um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação na saúde. Certo, meus amores? Viagens ou mudanças de vida. No fundo do baralho. Junto com o passado, amor perdido. Vamos lá. Aqui no passado saiu alegrias e comemorações. Tá falando aqui, meus amores, que a saúde não tava tão ruim. Era bem cuidado, sim. Por mais que às vezes deixasse de lado, porque tá falando assim, é como se... Porque eu vejo a carta do palhaço, mas é como se um lado dele estivesse mais claro e um lado dele estivesse mais escuro. Também fala assim, cuido, às vezes não cuido. Às vezes cuido, às vezes não cuido. Sabe? Então ficava meio assim, às vezes cuidava, às vezes não cuidava. Às vezes tinha atenção, às vezes não tinha atenção. Porém, o tempo que... Tô falando muito rápido? Não, né? Tô suando. Tá calor aqui. O tempo que cuidava era ok, então eu não cuidava por um tempo, mas quando eu cuidava direito, eu cuidava com atenção, com dedicação, entendeu? Tá falando isso aqui no passado. A carta do presente, saiu a carta do caminhos abertos. Tá falando assim que no presente vem mudanças, mas no sentido assim de mais opções, de mais oportunidades, de ampliar, de cuidar. Então, vamos por aí, eu só usava um creme específico para o corpo. Hoje eu já uso um creme para as mãos, um creme para os pés, um creme para o rosto, sabe? Então, assim, é como se fosse ampliar um pouco a visão e o cuidado. Então, eu só fazia musculação. Hoje eu faço dança. Hoje eu faço luta.
né? Que é bem abrangente. Então aqui é como se fosse uma nova visão ou uma nova ampliação dos cuidados referente à saúde. Então vamos supor que eu só passava no clínico, hoje eu passo em mais especialidades. Basicamente isso aqui, no presente. O grande amor eu já falei, né? Que no oculto tem algo te incentivando. Isso, a palavra incentivo. É como se o amor por algo, como o exemplo que eu dei, né? O amor de uma mãe por um filho, incentivasse essa mãe a se cuidar mais. Para ela estar bem, para ela poder cuidar do filho dela. Uma vez, eu não tenho religião específica nem nada, mas uma vez eu fui numa casa de Umbanda. Acho que era Umbanda. E aí Exu chegou pra mim e falou assim: ai, aqui vocês trocam tudo, as ordens, né? Aí eu não entendi o que ele falou na época. Na hora que ele falou, quando ele falou assim, vocês trocam todas as ordens aqui. Eu tava bem judiada, tava bem desgastada na época, porque só eu que cuidava do meu filho, sozinha. Então eu tava muito sobrecarregada e acabei me abandonando. Estou me recuperando agora. Estou me recuperando agora. Empregando mais tempo e cuidado em mim. Aí ele falou assim, moça, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te passar a ordem. Aí ele falou assim, não esquece essa ordem. Ele falou, a primeira é Deus, segunda é Deus, terceira é Deus. Aí depois vem você, depois vem seu pequeno e depois você coloca quem você quiser. Mas essa é a ordem. Você entendeu? Aí eu falei assim, eu entendi. Ele, mas peraí, deixa eu ver se você entendeu mesmo, repete pra mim. Aí eu repeti a ordem pra ele, primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, depois é eu, depois vem meu pequeno. Ele falou assim pra mim, como que você vai cuidar do seu pequeno se você não tá bem? Primeiro você tem que cuidar de você, pra você cuidar do seu pequeno, porque ninguém vai cuidar dele melhor do que você. Ou como você cuida, né? Eu falei, tá certo. Ele, então, vamos cuidar de você? Eu falei, vamos, vamos cuidar de mim. E de lá pra cá eu comecei no meu processo de autocuidado. De autocuidado não, de autoconhecimento. Exu que me colocou no caminho do autoconhecimento, né? E eu nunca esqueço. Até hoje eu sempre falo com muita admiração, muito respeito pelo cavalo e pelo Exu que me atendeu na época, porque eu precisei muito, conversava bastante, durou assim mais ou menos um ano, depois não fui mais, não tive mais, né? Mas foi muito bom pra mim. Ele que me colocou nesse caminho do autoconhecimento e hoje é esse caminho que eu percorro e é o caminho que é o do meu canal, né? Que é o foco do meu canal, do autoconhecimento. É isso aí, meus amores. Falei tudo? Acho que falei. Agora a gente vai pra consulente. No futuro, tá? Tá falando aqui, meus amores, que pro futuro não é pra você ficar... risco de roubo, né? Perda, desgaste a pessoa perigosa. Tá falando assim, eu vou linkar os dois, tá? Tá falando assim, pro futuro, você não pode ficar só dependendo disso aqui, ó, do oculto. Desse incentivo. Então tem que vir de você. Se cuidar, porque você merece, porque você se ama, porque você se respeita, desculpa. Não ia rotar não, eu ia soluçar. Mas fazer você por você, que é a carta da consulente, fazer o seu cuidado da sua saúde é você por você, não pelo outro, não pelo seu relacionamento, não pelos seus filhos, não pelo ambiente que você tá ou pela amizade. Eu só vou pra academia porque eu tenho uma amizade que vai comigo. Quando essa amizade não vai, eu não vou, entendeu? Então, assim, pra você começar a sair dessa dependência, por isso que vem o risco de roubo, perda, desgaste, é uma pessoa perigosa aqui. É pra você começar a sair dessa, entre aspas, dessa dependência do incentivo externo. Você tem que fazer por você. Porque Papai do Céu te ama, porque Deus te ama, aí vai de acordo com o que você acredita, né? Porque você merece, entendeu? Você por você. Sem nada externo aqui, sem incentivo externo. Então, cuidar da sua saúde, tá falando muito da sua identidade. Identidade? Sim, também, mas da sua intenção aqui. O seu cuidado pela sua intenção, não pela intenção dos outros. Intenções baixas, né? Uma intenção baixa no sentido assim, quando você faz pelo outro ou porque você tem companhia,
É baixo porque depois, se não tiver mais, você não faz mais. Entendeu? Então faça sempre por você, tá? Porque você merece. Seja homem, seja mulher, né? Então é isso, meus amores. Tem mais alguma coisa aqui? Não, com certeza absoluta. Espero que tenham gostado da leitura. Ficou muito legal, muito bonitinho. Aqui eu dei o exemplo da mãe do filho, mas vocês entenderam que pode ser outra coisa, né? Pode ser essa amizade que eu falei, né? Da pessoa te acompanhar, fazer exercício. Pode ser o relacionamento também, amoroso. Pode ser muita coisa aqui. Aí você precisa observar. Beijinho, tchau. Até a próxima. Eu vou pra próxima pedrinha agora. Vamos lá, meus amores. Para quem escolheu a turmalina negra. Um jogo objetivo? Nossa, faz tanto tempo que eu não tinha um jogo objetivo com ciganos aqui. Ah, tá. Entendi. Objetivo com ciganos e o oculto e a solução eu vou tirar com o tarô dos anjos. Nossa, mas o objetivo é tão curtinho. Só passado, presente e futuro. Mas é isso mesmo, tá certo. Tomara que a minha mesa em crianças. O homem. Nossa, tá coçando minha bochecha? Será que tem alguma coisa aqui? Acho que não. Raposa. Chave. No fundo do baralho tá o trevo. E a lua. Vou pegar aqui, tá bom? As outras cartas. Desculpa, criança. Eu encostei nela, né? Me bateu com o rabinho da... Elas estão dormindo aqui. Ou tentando, né? Não deixa dormir trabalhando. Vamos lá. Oculto e solução, tá, meus amores? Nossa, tá tão apertada essa mesa com essas crianças aqui. Acordou. A última vez, senão eu tiro, tá bom? Opa! A lua no oculto. Aqui foi bem direto e reto pra mim, meus amores, que você tá sendo guiado aqui intuitivamente, ou pela sua espiritualidade, que você acredita aqui, tá? Sua intuição, espiritualidade, sei lá. Você tá sendo guiado por alguma coisa aqui. E tá falando assim, confia um pouco mais, porque é como se você não tivesse dimensão. Eu gosto de exemplo, tá muito abrangente. Mas tá falando assim, é como se você não tivesse dimensão. É como se você mirasse em uma coisa, tipo assim, ai, tô mirando no corpo físico, tô falando de saúde aqui, mas pode ser qualquer coisa, tô dando um exemplo. Ih, pera, não levantou, amor? Tô mirando no meu corpo físico, estética, um exemplo. Porém, é como se você estivesse sendo guiado aqui a algo mais, algo além da estética. Então, você tá mirando a estética, fazendo exercício, mas você tá sendo guiado para outras coisas aqui, além da estética. Roda da fortuna na solução. Amplie um pouco mais sua visão. O imperador e o julgamento. Na solução aqui, tá falando para você ampliar um pouco mais a sua visão. Eu tô dando um exemplo de estética porque é o exemplo mais fácil, tá, meus amores? Mas aí você precisa colocar na sua questão. Às vezes você tá fazendo um tratamento específico e tá mirando só no resultado. Mas é como se pudesse... É como se você pudesse ter mais retorno. Uma melhora muito significativa. Além do que você busca. Tá falando assim, o que você busca é bom, é ok. Mas dá pra aproveitar melhor. Dá pra ter uma melhora maior.
dá pra ter um desenvolvimento melhor, dá pra ter um ganho significativo muito, muito, muito melhor, tá? A carta do homem saiu no passado, tá falando assim, determinação e disciplina no talo, foco, porém muito... Não é ruim aqui, não é ruim, isso aqui não é ruim. Você tá falando assim, muito rígido, ou só fazia de um jeito. Tava fazendo certo, disciplina, foco, dedicação, tudo certinho, bonitinho, mas tá muito rígido, é como se estivesse muito fechado. Ah, por isso que pediu pra ampliar, né? Como se estivesse muito fechado. Ah, eu só vou comer esse tipo de comida. Ou, ah, eu só vou fazer esse tipo de exercício. Ou, ah, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo. Sabe? Muito, muito, muito fechado, assim. Tinha que ampliar um tiquinho mais. Então, no passado tá assim, mais fechadinho. Certo? A carta da raposa aqui, no presente. É como se... como que eu vou explicar isso? Tá falando assim... É como... Eu vejo ela muito observadora, mas ela parada. Aqui no passado eu vejo, tipo assim, foco, determinação, sabe? Muita energia yang mesmo, de correr atrás, de fazer acontecer. Já com a carta da raposa, é como se eu visse alguma coisa assim, parado em observação. É como se você parasse, ou se você estivesse parado no momento presente, observando algo. No presente está muito assim. É como se você estivesse parado ou parando para observar algo. Nossa, bem específico, eu não consigo mais abranger do que isso. Então vamos por aqui, eu estava no passado, no pau pra toda obra, no meu cuidado, na minha saúde, e hoje, no momento presente, eu paro para observar algo, talvez aquele exercício não está me fazendo bem, ou aquela alimentação também não está me fazendo tão bem, ou está me fazendo bem e agora eu posso incrementar mais coisas, sabe? No momento presente é como se estivesse parado um pouquinho para observar algo. Não consigo abranger mais do que isso. Aqui na roda da fortuna eu já falei, tá pedindo para você ampliar um pouco mais a sua visão. Eita, pera, ela quase derruba tudo. Menina, bagunceira. A lua também já falei. E no futuro a chave. E eu não consigo abrir. Ai, pera, ela vai derrubar tudo. Pera aí, meus amores. Ela deita, se esparrama pela mesa, aí ela pega tudo e empurra. Complicado. Aqui a carta do futuro tá falando que eu não consigo ver especificamente o que é, mas que... Eu falei aonde? Eu falei em algum momento aqui, na roda da fortuna. Posso pegar aqui, César? É como se destravar... Não é modo turbo, vem assim, modo turbo. Eu vou falar desse jeito porque me veio desse jeito, mas eu não sei explicar. Eu não tô sabendo explicar com exemplo. Ah, entendi. Desculpa. Tá falando assim, um novo avatar é como se pro futuro me veio assim. É como se pro futuro surgisse um novo avatar. Então, vamos supor, você tá jogando o jogo e aí, conforme você vai passando de nível no jogo, você vai ganhando novas ferramentas nesse jogo, sabe? E eu lembro muito do jogo que eu jogava muito na minha infância. Boas notícias. Na minha infância, que é do... Eu não sei falar o nome dele, do jogo. Eu vou falar do jeito que eu falava, God of War. Eu falava assim. E ele era assim, ele só tinha uma espada bem fuleirinha no começo do jogo. E conforme ele ia aumentando o grau dele de dificuldade, vamos dizer assim, ele ia colocando, incrementava mais coisas. Então a espada dele ficava mais forte, ficava mais potente. Então é como se fosse isso. Aqui pro futuro, tá falando assim... um novo avatar no sentido assim, uma saúde melhorada, uma mente, tá falando de mente, uma mente mais sã, um emocional mais estável, porque aqui não tá falando só do físico, tá falando da saúde por completo. É como se você tivesse que se reconhecer, você tivesse que se conhecer novamente.
Tô sabendo explicar direito? Tá indo, tá indo, tá indo. Então é isso. É como se fosse uma versão sua melhorada, desenvolvida, ampliada, alguma coisa assim, pro futuro. A chave. Mas isso aqui, meus amores, depende disso aqui, tá? Da roda da fortuna, de você ampliar a sua visão, de não buscar só o básico, sabe? O exemplo da estética que eu falei, não só buscar estética, mas você pode, além da estética, você pode incrementar mais coisas na sua saúde. E é isso. É que eu uso as cartas do seu Zé pra fluir melhor. Ele me ajuda a fluir a informação melhor. Certo? Tem mais alguma coisa aqui? Vocês entenderam do futuro aqui? Você desbloqueando um novo avatar? Novas funções? Você tendo que se conhecer de novo porque você mudou tanto? Tipo isso aqui, meus amores. Ah, tá vindo assim, é como se... Mas aqui no passado não era sedentário aqui no passado. Eu ia dar um exemplo assim de uma pessoa que sai do sedentarismo para virar um atleta, um exemplo. Mas aqui no passado não era um sedentário, era uma pessoa já ativa. Mas é como se você saísse de uma pessoa ativa para uma pessoa que é atleta, um exemplo, que é bem mais regradinho. Então, o atleta ele tem que cuidar ali das emoções para ele poder lidar bem ali com a perda ou com o ganho. Ele tem que cuidar da mente para lidar com a perda ou com o ganho. Ele tem que cuidar do físico, tem que cuidar da alimentação, muito bem, obrigada. Entendeu? Então, como se fosse isso. Você vendo todas as áreas da sua vida e ampliando cada uma delas para melhorar cada vez mais. Mas aqui, na roda da fortuna, se você se permitir aqui, ó, ser guiado pelo oculto, porque a todo momento o oculto vai vir e falar assim pra você: ah, não come isso aí não é bom pra você. E aí vai de você, você vai ouvir, você vai comer ou não vai comer? Ah, levanta um tiquinho mais cedo. Aí vai de você aqui, você vai levantar mais cedo ou não vai levantar mais cedo? Ah, vai ali fazer uma caminhada. Você vai fazer a caminhada ou vai ficar de corpo mole? Não depende de você aqui. Você está sendo guiado pelo oculto, pelo seu intuitivo, para fazer aqui mudanças na sua saúde. Não mudanças, não que esteja ruim, mas que vai melhorar muito, 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 muito. Certo? É isso. Mas, não. Só isso, meus amores. Espero que tenham gostado da leitura. Ficou legal. As duas leituras foram muito boas. Não teve puxão de orelha. Mas foi muito legal, muito bom. Beijinho. Até o próximo vídeo.